Oi, eu sou a Gabi Xavier e a voz tá pior, eu sei, eu tentei ficar um dia sem falar, mas não deu. Então tô aqui só pra falar do penúltimo episódio dessa segunda temporada de One Punch Man. E mais uma vez vou fazer um vídeo comentando o que eu acho de melhor que tá sendo exibido nessa história, as mensagens, as questões por trás de toda a porradaria e todo aquele universo com humor, com lutas e coisas maravilhosas que eu gosto tanto em One Punch Man. Deixa esse like pra ajudar porque tô me esforçando de verdade, pessoas de Dororo. Vou tentar gravar ainda hoje também um review final bem especial do anime, vai sair até daqui a 2 dias, então esperem com bastante paciência. Se inscreve no canal para não perder nenhum destes vídeos e comenta o que você está achando de One Punch Man, porque engajamento aqui embaixo ajuda muito. Apesar das piadas ali focando de novo o Saitama, que tá jogando videogame e é incapaz de vencer do King, que tá usando um dedo de cada mão, apesar disso, que é um humor muito bem aplicado, funciona, a gente vê um contraste do Saitama que é entediado, que sempre vence, que busca desafios a qualquer custo, mas nunca consegue vencer de forma um pouquinho emocionante. Ali ele fica estressadíssimo porque é incapaz de vencer. Ele dá tudo de si, mas no final das contas parece até que a sua falta de estratégia, porque ele não precisa de muita estratégia para vencer na vida real, o afeta no videogame, porque ele não planeja os golpes. Segundo o King, ele fica apertando indiscriminadamente os botões e daí é muito fácil planejar todos os golpes e vencer do Saitama. E o King até deixa ele sentir um pouquinho o gosto da vitória, achar que vai vencer para acabar com ele, com mais de 80 vitórias a 0. E o que eu sempre falo em One Punch Man, e continuo sentindo, inclusive na segunda temporada, é que a gente tem essas nuances, esses momentos tão diferentes do humor, da ação, das tramas, e isso tudo é homogêneo, funciona. Tanto é que a gente assiste depois a maior parte do episódio com a luta do Garou, que tá numa situação terrível, que tá machucado, e mesmo assim, contra todas as expectativas, ele tem algo dentro dele, praticamente heróico, né? Ele tem uma força a mais para conseguir vencer. Na verdade, não é uma questão de heroísmo, é uma questão dele ter uma ambição, ter um propósito maior do que qualquer fraqueza, inclusive física, que ele tem naquele momento. A gente ainda está descobrindo mais do passado do Garou. Nesse episódio mostrou um pedacinho do seu passado, mostrando ele criança e ele ali se compadecendo de um monstro. Os seus coleguinhas da mesma idade estavam comemorando porque o monstro foi ali totalmente nocauteado, acabado, perdeu, mas o Garou fica pensando, poxa, mas é injusto, ele era 1 contra 3 e no final das contas aquele monstro pelo menos estava contra a poluição das águas, então ele tinha um propósito, por que vocês estão torcendo contra ele? Ele se compadece do monstro, mas não é um raciocínio assim tão simples. Como eu falei, ainda há mais camadas pra gente aprofundar na história do Garou, e olha que interessante como esse personagem ele vai crescendo cada vez mais compassadamente, ou seja, aos poucos, criando nosso interesse e até empatia em relação a ele. Porque nesse episódio, você vê de novo até que os heróis que estavam ali para capturar ele, porque ele, o Garou, é um cara que tem batido indiscriminadamente em heróis, porque sim, eles estão ali contra alguém que teoricamente realmente é ruim e perigoso, mas aquele cara tá querendo proteger uma criança dentro ali do celeiro. E os heróis ali no final das contas poderiam ter chamado outros caras mais fortes, mas eles mantiveram o máximo ali na classe A para provar que apesar de todos os méritos e qualidades, eles não precisam necessariamente da classe S. Que esta forma de ranqueamento, na verdade, é muito mais por status do que por merecimento. Eles são heróis também, de fato são. A gente vê toda essa narrativa de heróis sendo construída muito bem, inclusive, nessa segunda temporada. A gente viu no torneio de artes marciais que heróis da classe A, que não tem qualquer ali facilidade ou mesmo chance de vencer um monstro como o Goketsu, eles se colocavam na frente simplesmente porque heróis precisam e podem estar ali para dar a vida que seja, mas eles são heróis mais do que apenas pela simples força ou pela vitória. Em contrapartida, a gente vê que o cara que sempre vence, que sempre tá ali disposto a lutar porque ele quer desafios, que é o Saitama, a ele também faltam outras características, o altruísmo puro do herói, que se satisfaz apenas por salvar as pessoas e não por uma ambição própria, benefício ou prazer próprio. E tem esses caras que estão lá fazendo algo, como eu disse, que é justo, né? Eles estão atrás de alguém que tá fazendo coisas ruins, cometendo crimes e machucando pessoas, mas eles estão também em benefício próprio, eles querem
a glória, os louros de derrotar esse cara, sem precisar da ajuda de outros que talvez fariam aquilo de forma mais fácil. E eles vão perdendo. À medida que o Garou vai lendo seus inimigos, e a gente tem visto isso também em outros episódios, além da estamina que ele recupera por causa da sua vontade muito grande, do seu propósito, ele também é muito bom em ler, em fazer estratégias durante a batalha. E ele vai saindo bem utilizando os próprios inimigos para vencê-lo. Ele é muito bom. Ele perdeu 2 vezes aí pro um tapinha e um chutinho do Saitama. Sim, nada se compara ao Saitama nessa história, mas porque o Saitama é um ícone de outra discussão, de outra leveza, para trazer outras propostas, outras ideias. Ele é o ícone do humor, por isso que ele não é utilizado em todas essas cenas, porque a gente tem todo o universo maior para trabalhar e o Garou é muito bem trabalhado. Ele tá no seu ápice. E eu não sei vocês, mas pra mim era impossível não torcer pra ele. Eu queria que ele sobrevivesse, mesmo no mangá, porque eu quero entender mais sobre quem ele é. Por que esse cara, por exemplo, não tá afim da ajuda dos monstros e não quer ser levado para a Associação dos Monstros? Não é isso, mas ele quer ascender e ser considerado um monstro ainda assim. Ele torcia para monstros como criança ainda assim. É complexo, sim, mas tem uma explicação. E é isso que é interessante, essa vontade da gente entender ele que vai crescendo, que vai nos impulsionando. E são essas facetas diferentes de heróis, de monstros, de vilões, que faz com que este universo de One Punch Man, mais uma vez, seja construído de uma maneira que se utiliza assim de vários lugares comuns de propósito e faz mais, vai além, ele entretém, ele te faz rir, ele te emociona, ele dá pra você várias lutas que são emocionantes e ainda te coloca numa situação que você fica em conflito se você torce pro herói ou não. Aliás, o que é este Garou? Ele quis de qualquer maneira proteger ou evitar que a criança que estava ali dentro sofresse algum dano qualquer. Mas ele tem atitudes vilanescas, tanto é que a criança sai, fica ali insegura e ao ver toda a sua postura, toda a sua presença de poder e aquela coisa que assusta, a criança sai correndo. E ele viu ali que o Garou, apesar de estar apenas se defendendo naquela hora, mas ele também não teria nenhum problema, vamos falar a verdade, de bater em heróis, como vem fazendo ao longo da história, mas quando o garoto vê todos ali nocauteados, aqueles que são o símbolo do bem, os que fazem sempre as coisas corretas, eles ali caíram por causa desse cara que tá emitindo uma aura de terror, ele vai embora. E aí a gente pode traçar um paralelo justamente com o que o pequenininho Garou falou nessas lembranças, no pequeno flashback que a gente vê. Você fica triste porque os heróis perderam, mas eram vários heróis contra um monstro. Eram vários heróis atacando um monstro que naquele momento só estava se recuperando. Não estava fazendo nada de ruim naquela hora. É óbvio que, de novo, a gente pode justificar 1000 vezes que vários heróis façam uma ação em conjunto contra o Garou, que já fez várias coisas erradas. Mas, mesmo assim, é uma situação controversa e propositalmente, eu acho que construída de forma muito sólida. Só de fazer eu torcer por quem eu sei que está errado, eu já vejo que a coisa foi bem feita. Mas com um pedido de socorro, mesmo o Garou saindo bem, a gente vê que o Genos chega ali na hora e mesmo com o estado terrível do Garou, ele consegue ainda lutar com o Genos, mas que tá muito bem, tá restaurado, tá com um upgrade maior ainda e ele tem todos os ideais de herói, ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem toda a ambição de vencer e quem chega ali ainda, Bang, que vai encontrar o seu ex-discípulo, um garoto que se aproveitou de todos os seus ensinamentos para conseguir ser mais forte contra os próprios heróis. E no estado em que o Garou está contra ele, com o Genos ali perto, depois de tudo que está acontecendo, certamente ele está numa situação muito ruim. O que poderia acontecer com ele a partir de então? O episódio passou muito rápido. Tudo que a gente foi acompanhando realmente passou num instante. A única coisa que às vezes atrapalhou a minha imersão, mas pode ser coisa da minha TV, talvez, é porque os efeitos sonoros dos golpes do Genos, eles ficavam tão altos com a mixagem ali em relação à música que me tirava um pouco da cena, só porque eu realmente sou uma pessoa que sente muito a trilha sonora e quando ela não tá tão visível ou parece estar atrapalhada por outro elemento não tão bem mixado, isso me incomoda, mas é um detalhezinho, porque o episódio em si, no geral, conseguiu passar tudo o que ele precisava e eu amo como One Punch Man nessa parte da história. Vai discutindo tanto este universo de heróis, de monstros, como sim você tem uma bipolarização em geral entre duas organizações, mas que nesse meio, tanto dentro das organizações em si, quanto nesse meio caminho, você tem tantas personalidades diferentes. Nem todo herói é igual, aliás, são extremamente diferentes na postura, nos objetivos, na forma de agir, tudo. Os monstros, idem. E aqui no meio tem aqueles que se consideram vilões, como o Sonic, monstros como o Garou,
ou simplesmente pessoas fortes que não querem ser heróis a princípio como o Suiryu, e como essas personalidades vão aprendendo e se intercalando e se diferenciando, eu gosto muito. A história, sinceramente, desde a primeira temporada cresce muito, ganha muito mais corpo, muitas mais mensagens que não são atrapalhadas, na minha opinião, porque acima de qualquer coisa, a gente tem uma história incrível que ainda está acontecendo, que ainda está sendo adaptada, que infelizmente passou muito rápido, a gente vai finalizar daqui a pouco e a gente termina a temporada trazendo todos os comentários em breve sobre a jornada como um todo. E aí, inevitavelmente, a gente se repete aí nos pontos mais fracos, positivos, mas narrativamente, pra mim, a adaptação tá sendo super boa, apesar de algumas acelerações, eu entendo tudo que tá acontecendo, com o prazo, com o orçamento, com as condições, eu acho que o resultado está sendo melhor do que inicialmente eu imaginava, inclusive com o primeiro trailer. Mas a gente comenta melhor disso no final. Deixa o seu like, me esforcei para gravar isso aqui, vou tentar gravar um outro vídeo daqui a pouco também. Mas já vai comentando o que você achou de One Punch Man, deste episódio, o que você espera pro final dessa temporada. Se inscreve aí no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, eu espero que em breve com voz decente. E a gente se vê então em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!